Eles diziam que Yosemite era um lugar seguro, mas por trás das paisagens paradisíacas e da rotina tranquila, um dos crimes mais perturbadores da história americana estava prestes a ser revelado. Esta é uma história real. Tudo o que você vai ouvir agora é real e documentado. Então fique até o final, porque cada detalhe dessa investigação muda completamente a forma como esse caso é entendido. E se você gosta de histórias reais e investigativas, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos casos. O Parque Nacional de Yosemite é um dos destinos naturais mais famosos dos Estados Unidos. Com uma extensão gigantesca e milhões de visitantes todos os anos, o parque sempre foi associado à liberdade, contato com a natureza e sensação de paz. Funcionários conviviam diariamente com turistas, famílias, jovens, aventureiros e pesquisadores. Crimes graves eram raros e a ideia de perigo parecia distante. Mas décadas antes de Yosemite se tornar palco de uma série de assassinatos, outra tragédia já havia deixado marcas profundas em uma família da Califórnia. No dia 4 de dezembro de 1972, Steven Steiner tinha apenas 7 anos. Ele caminhava sozinho para casa após sair da escola na cidade de Merced. Era um trajeto curto que ele já havia feito inúmeras vezes. No caminho, um homem se apresentou como alguém que precisava falar com a mãe de Steven sobre uma doação para uma igreja. O homem era amigável e levou Steven até o carro de Kenneth Eldine Parnell. Ele falava com calma e parecia confiável. Steve entrou no carro sem imaginar que não voltaria para casa naquele dia. Pouco depois, o veículo parou em um telefone público. Kenneth saiu, fez uma ligação e, ao retornar, disse ao menino que seus pais não o queriam mais e que agora ele viveria com ele. Aquela mentira foi suficiente para confundir e silenciar uma criança de 7 anos. Steven desapareceu naquele momento. A cidade de Merced entrou em estado de alerta. A família Steiner iniciou buscas desesperadas. Cartazes foram espalhados, voluntários se organizaram e a polícia trabalhou por meses sem sucesso. O quarto de Steven permaneceu intacto por anos, como se ele pudesse retornar a qualquer momento. Steven tinha 4 irmãos. Entre eles, Carrie Steiner, que tinha 11 anos na época do sequestro. A infância de Carrie passou a ser marcada pelo desaparecimento do irmão, pela atenção constante da mídia e pela dor silenciosa dentro de casa. A família nunca se recuperou completamente. Kenneth Parnell já havia sido preso anteriormente pelo sequestro de uma criança. Após raptar Steven, os dois passaram cerca de 7 anos se deslocando entre cabanas e trailers em diferentes regiões. Ao longo desse tempo, Steven foi submetido a métodos de confusão psicológica, teve sua identidade alterada e foi forçado a chamar Parnell de pai, permanecendo sob constante privação de liberdade. Mesmo frequentando a escola e convivendo com adultos, nenhuma autoridade percebeu que aquele menino era uma criança sequestrada. Em 2 de março de 1980, Steven, com 14 anos, tomou uma decisão que mudaria sua história. Ele fugiu, mas não fugiu sozinho. Levou com ele Timmy White, uma criança de 5 anos que havia sido sequestrada dias antes. Steven sabia exatamente o que aquele menino enfrentaria se permanecesse ali. Os dois caminharam por horas, pediram ajuda e finalmente chegaram até uma delegacia. Quando perguntado quem ele era, Steven respondeu apenas que sabia que seu primeiro nome era Steven. A identificação confirmou aquilo que a família esperou por 7 anos. O retorno de Steven foi tratado como um milagre. Ele virou símbolo de esperança e sobrevivência. Filmes, livros e reportagens contaram sua história, mas o trauma nunca desapareceu completamente. Enquanto Steven tentava reconstruir sua vida, Carrie seguia um caminho silencioso e inquieto. Carrie Steiner nasceu em 12 de agosto de 1961. Desde jovem era descrito como tímido, reservado e introspectivo. Passava horas desenhando e raramente se destacava socialmente. Professores e colegas o viam como estranho, mas não perigoso. Na vida adulta, Carrie teve dificuldades em manter empregos estáveis. Passou por trabalhos temporários e relacionamentos breves. Em 1997, foi preso por posse de substâncias ilegais. O episódio não gerou grande repercussão e logo voltou à rotina. Em 1998, Carrie conseguiu trabalho como funcionário de manutenção no hotel Cedar Lodge, localizado próximo à entrada do Parque Nacional de Yosemite. Ele cuidava de pequenos reparos, manutenção da área externa e da piscina. Sempre educado e disponível. Para colegas e hóspedes, Carrie parecia apenas mais um funcionário discreto. Ninguém desconfiava do que estava por vir. Em 15 de fevereiro de 1999, Carol Sun, de 42 anos, viajava com a filha Julie, de 15, e a amiga da filha Silvina, de 16. Elas decidiram se hospedar no Cedar Lodge para aproveitar alguns dias no parque. Naquela noite, Carrie Steiner bateu à porta do quarto 509 dizendo que precisava verificar um possível vazamento. Ele usava roupas de funcionário
e falava com tranquilidade. Carol permitiu sua entrada. O que aconteceu a seguir só seria totalmente compreendido semanas depois. As 3 desapareceram sem deixar rastros. A polícia iniciou buscas acreditando inicialmente que elas poderiam ter se perdido em trilhas. Helicópteros, cães e equipes especializadas foram acionados. O parque seguiu funcionando enquanto a investigação avançava lentamente. Dias depois, um carro queimado foi encontrado em uma estrada isolada. Dentro estavam os corpos de Carol e Silvina. Julie não estava ali. O caso ganhou repercussão nacional. Meses depois, uma carta foi enviada à Polícia Federal norte-americana. Dentro havia um mapa indicando onde o corpo de Julie poderia ser encontrado. A descoberta confirmou que ela também havia sido assassinada. Mesmo assim, a investigação enfrentou falhas. Suspeitos errados foram considerados e funcionários do hotel, incluindo Carrie, chegaram a ser entrevistados e descartados. Em 21 de julho de 1999, uma nova tragédia ocorreu. Joey Armstrong tinha 26 anos e trabalhava como naturalista no parque. Era conhecida pelo entusiasmo e amor pela natureza. Quando não apareceu para um compromisso, colegas ficaram preocupados. A equipe de busca decidiu começar nas proximidades, dividindo-se em 5 grupos para cobrir a área ao redor. Não demorou muito para perceberem sinais de luta. Pegadas recentes, samambaias e grama amassadas, galhos jovens quebrados, tudo indicava alguém correndo. Não demoraram para encontrar o corpo de Joey. O laudo revelou ferimentos incompatíveis com a sobrevivência, indicando uma violência fora do padrão. A cena indicava violência extrema. Desta vez, os investigadores perceberam que o responsável conhecia profundamente o parque. Testemunhas relataram ter visto um veículo específico na região. O modelo levou a polícia até Cary Stayner. Poucos dias depois, ele foi preso. Durante o interrogatório, Cary confessou os crimes. Admitiu ter matado Carol, Julie, Silvina e Joey. Choque foi imediato. Cary era o funcionário prestativo, o homem que ajudava hóspedes enquanto a polícia investigava os assassinatos. Em 2002, Cary Stayner foi condenado pelos assassinatos de Carol, Julie, Silvina e Joey e recebeu a pena de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Em 1981, Kenneth Parnell foi julgado por sequestrar Stayner e White. Ele foi condenado por ambos os sequestros e cumpriu 5 anos de sua sentença de 7 anos de prisão. Em 2004, aos 71 anos, Parnell cometeu novos crimes envolvendo tentativas de sequestro de um menino. Foi então condenado à prisão perpétua. Edward Murphy, cúmplice no sequestro de Stayner, foi condenado a 5 anos de prisão. Sean Pullman, adolescente que auxiliou Parnell no sequestro de White, foi condenado a uma pena em um campo de trabalho juvenil. Steven Stayner não viveu para ver o desfecho completo. Em 16 de setembro de 1989, ele morreu em um acidente de trânsito aos 24 anos, deixando esposa e filhos. Carol Sand, Julie Sand, Silvina e Joey Armstrong não são apenas nomes em um processo criminal. São vidas reais interrompidas de forma injusta. E se você chegou até aqui, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo histórias reais contadas com respeito e responsabilidade.